Olha, sem perder tempo, seguindo aqui a nossa notícia no Balanço Geral, já quero chamar o Gustavo Batista, hein? Agora, 11 horas 36 minutos. Obrigado pela companhia com o Thiago Valentim. Vamos juntos até às 3 da tarde com toda a equipe do Balanço. Olha, 3 pessoas de uma mesma família foram presas por desvio de mercadoria em Ribeirão Preto. As equipes da Polícia Civil de Campinas cumpriram agora pela manhã um mandado de busca e apreensão na casa dessa família, na Zélia, Zona Leste de Ribeirão Preto. E eu vou direto agora com o Gustavo Batista com mais detalhes, mais informações ao vivo. Os suspeitos envolvidos no caso, os detalhes. Agora o Gustavo conta pra gente. Vamos lá, Gustavo. Olha lá, vamos lá, Valentim, olha só, esses 3 suspeitos aí de pertencerem, né, digamos, a uma quadrilha, né, por desviar toda essa mercadoria, foram presos lá no bairro Ribeirânia, na Zona Leste aqui de Ribeirão Preto. Foram presos em flagrante um funcionário de uma empresa de logística lá da região de Campinas, o filho dele e a esposa dele. A Polícia Civil apurou que este funcionário, ele desviava, né, furtava itens dessa empresa, que é de transporte de mercadorias, né, de diversas marcas, presta serviços, né, para players, né, sites da internet, e já o filho dele revendia essas mercadorias nas plataformas de comércio eletrônico. Então, hoje pela manhã, a Polícia de Campinas foi até a casa, né, dos 3 lá no bairro Ribeirânia e localizou uma grande quantidade de vários objetos. Inclusive, não é possível levantar ainda a quantidade em valor, né, de todos esses objetos apreendidos. Eles foram apreendidos todos esses objetos, trazidos aqui para a Central de Polícia Judiciária, aqui em Ribeirão Preto, que fica no centro, né, Central de Flagrantes. Já os suspeitos, né, foram encaminhados também para cá e devem daqui a pouco serem ouvidos, inclusive pelo doutor Elton Costa, que vai conversar com a gente a partir de agora aqui ao vivo dentro do Balanço Geral. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao Balanço Geral, né? Me explica como tudo isso começou, né? Como que foi possível chegar até estas 3 pessoas da mesma família presas aí por furtar mercadorias? Olá, boa tarde. Pois bem, inicialmente nós tivemos essa empresa que nos buscou na delegacia para o registro da ocorrência, relatando aí o furto de um equipamento de alto valor agregado. Por conta de se tratar de um aparelho muito específico e muito assim, pouco usual, os investigadores conseguiram ali buscar nas redes, pelo meio da internet, a busca, o anúncio desse aparelho em um daqueles sites de venda pela internet. Pois bem, ao verificarmos esse site, havia ali uma pessoa jurídica, uma empresa que realizava a venda, e ao consultarmos os dados dessa empresa, para nossa surpresa, vimos que pertencia a um indivíduo, filho de um funcionário dessa empresa. Por conta disso, conseguimos especificamente, vinculando a data e o dia em que supostamente essa carga havia sido entregue para ser feita a entrega, conseguimos verificar, inclusive, a imagem de câmera de segurança desse funcionário tendo acesso a essa carga. Por conta disso, tendo ali a certeza da participação e da vinculação direta dessa empresa com essa família, representamos junto ao Poder Judiciário de Campinas, local competente pela investigação, e na data de hoje viemos até a cidade de Ribeirão, local onde essa família morava. Ao chegarmos logo pela manhã, batemos as portas da casa, fomos atendidos pelo suspeito, o caminhoneiro, e de pronto, ao perguntarmos a ele se havia alguns objetos dessa empresa, ele confessou e nos levou ainda a um quarto na casa, onde havia uma quantidade muito grande de objetos. Ao fundo da casa, em outro quarto, ainda uma outra quantidade muito grande. E logo em seguida, com a chegada do filho, vimos ali que ele administrava 2 sites de venda, esses sites de venda pela internet muito conhecidos, por meio dessa empresa que ele constituiu justamente com essa finalidade, e com base nisso todos os objetos que eram furtados, segundo a versão desse indivíduo preso hoje, desviados da empresa, eles eram vendidos por meio desse site e tinham ali um lucro enorme com toda essa trama criminosa que eles conseguiram organizar. Como que este funcionário conseguia fazer esse desvio? O que ele fazia ali, doutor, para tentar conseguir despistar a empresa, já que ele trabalhava com variadas mercadorias? Na verdade, esse funcionário trabalhava já há um bom tempo para essa empresa de entregas em Campinas e conseguiu identificar uma falha no sistema ali que não deixava aquele fato consignado como sendo um objeto furtado, mas sim desviado, extraviado. São aquelas hipóteses de objetos por uma situação ou outra são perdidos dentro ali do sistema de entrega. Por conta disso, ele identificando essa brecha no sistema, ele conseguiu ali por muito tempo desviando uma série de produtos,
pequenos, de valores menores, a outros de um valor agregado maior, mas não um como o de hoje, que foi uma peça muito cara, que levou ao desencadeamento de tudo isso. Então ele passou por muito tempo conseguindo fazer o desvio dessas cargas e a venda por meio desses dois sites, e tanto que foi necessário para isso, por conta da grande quantidade, a abertura e constituição de uma empresa jurídica. Essa peça seria em torno de R$12 mil, isso? Sim, uma peça de R$12 mil, uma peça muito pequena, de um valor muito grande, mas que daí desencadeou tudo isso porque era uma coisa muito específica, o que possibilitou que os investigadores conseguissem encontrar a venda direta dela. É possível levantar, talvez, o prejuízo que a empresa possa ter tido no período, né, pelo menos que vocês investigaram, doutor, já que a informação que a gente teve, inclusive, com o outro funcionário da empresa que está lá, que veio junto, né, foi acionado, né, para levar toda essa mercadoria, ele disse que conhecia ele trabalhava há bons anos na empresa. Pode ser que ele já realizava esse tipo de desvio, de crime já há um bom tempo? Sim, consideramos ali alguns anos, tanto que o tempo que ele trabalha nessa empresa, era um funcionário tido como um bom funcionário, ali exemplar, que ele fazia essa interligação entre os produtos de Campinas a Ribeirão Preto, tanto que diariamente ele fazia essa rota, trazendo aqui a um hub da empresa aqui em Ribeirão Preto, o que então trouxe a ele uma liberdade muito grande e a possibilidade de acesso com muitas cargas. Com a prisão de hoje, entre os pedidos formulados, foi a quebra do sigilo telefônico e telemático, então nós já estamos com os telefones e computadores da família e com uma análise posterior agora, depois dessa prisão, nós vamos conseguir mensurar aí o valor e a quantidade de objetos. Isso porque o indivíduo filho, preso hoje, na data de hoje, ele era contador, então ele tinha um cuidado muito grande com o relacionar, assim, a rolar todos os objetos que foram vendidos por essa empresa. Então nós conseguimos ali arquivos digitais que traz ali a certeza de todos os objetos. Então nós vamos conseguir, no final dessa investigação, mensurar todos os objetos que foram subtraídos, foram furtados, e também o valor aproximado que essa empresa teve por conta dessa ação. E quando que começou a investigação? O senhor falou que foi essa peça. Quando que foi isso? Foi nesse ano? De uma semana. Isso foi uma investigação muito rápida, que ela foi muito certa e objetiva em relação a tudo que se deu. Nós conseguimos as câmeras de acesso direto a uma peça em objetivo, e conseguimos identificar a venda por meio desse site em nome dessa empresa, então havia uma ligação direta e na data de hoje conseguimos encontrar objetivamente essa peça dentre tantas outras. Então nós temos a ligação direta entre todos os fatos, o liame, todos eles deixando muito claro como ocorria. E obviamente que nós não temos ali delimitado de uma forma objetiva cada peça, o dia que foi furtado e todo o seu cenário. Então nós temos uma que representará toda a organização do crime e toda uma série de outras que agora, com o desenrolar da investigação, nós vamos conseguir identificar o dia em que ela foi entregue para ser feita o transporte e o motivo daí o que se deu. Então nós vamos conseguir agora trazer toda a trama de uma forma muito mais detalhada. 3 pessoas presas em flagrante, né, doutor? Porque o senhor tinha somente autorização judicial para busca e apreensão. Explica para a gente a participação principalmente do filho e da mãe, já que está quase certa, né, que a participação do pai seria esse desvio que o senhor já explicou. A participação são 3 pessoas, como você disse. O pai, ele era o funcionário da empresa, um caminhoneiro que ele ia todo dia a Campinas e trazia os objetos. Esse pai, nós vamos identificar se ele fazia só os produtos que ele tinha com ele, fazia o desvio, ou de outros que de uma forma ardilosa ele conseguia desviar do caminho. O filho, que era contador, ele fazia a administração das duas plataformas de venda pela internet. Então ele controlava a parte, digamos assim, eletrônica, o anúncio e a venda por meio digital. E a mãe, pelo que vimos, ela ajudava na forma de embalo e depois também envio dessas peças, porque essas peças eram vendidas pela internet e eram enviadas também pela forma ali dessas plataformas. Então ela fazia também o envio. Então nós encontramos ali nesse local, nesse quarto da casa, diversas caixas e objetos ali para embalagem. Então demonstram ali que ela também participava nesse momento, embalando e produzindo. Então todos ali conseguimos encontrar a conduta de cada um deles e todos eles, de forma inequívoca, tinham certeza em relação à origem espúria, criminosa dos produtos, deixando ali certo a participação de cada um. Quais os tipos de crimes que cada um deles aí vai responder, doutor? E eles já tinham outras passagens pela polícia? Eram pessoas sem passagens criminais, pessoas ali acima de qualquer suspeita e por conta dos fatos, ali verificamos que eles responderão por um crime continuado de furto qualificado. Não sabemos quantos furtos foram, mas dentro da estrutura jurídica se dá como furto continuado.
receptação pelo filho e pela mãe e organização criminosa, porque todos eles se uniram, 3 pessoas, para juntos cometerem esse crime que tinha ali uma estrutura toda muito bem preparada, com a organização e a divisão de tarefas de cada um deles. Existe a suspeita, como o senhor mesmo estava comentando agora há pouco, de que ele possa ter feito isso com outras empresas também, ou ele só prestava serviço para essa transportadora? Inicialmente temos que ele prestava serviço somente para essa transportadora, mas não descartamos nenhuma possibilidade. Aventamos a possibilidade que outros funcionários, outros caminhoneiros façam também esse tipo de furto e vamos verificar se repassava para ele e fazia a venda. Então todas essas perguntas agora com a prisão e com a apreensão dos objetos, acho que vão ser esclarecidas e vamos conseguir de uma forma completa assim exaurir tudo o que ocorreu. A gente terminar, então a partir de agora vão ficar presos, né, em flagrante, né, por esses crimes que o senhor comentou. O senhor acredita que a justiça vai acatar, né, essa prisão em flagrante deles na audiência de custódia? E aí isso é importante até para o próximo passo da investigação, como o senhor mesmo disse, diante de tudo que foi apreendido hoje, não só das mercadorias, mas celular e computadores. Sim, sim. Nosso interesse é que eles permaneçam presos, até evitando que de uma forma ou outra eles venham entrar em algum sistema e apagar alguma prova. Obviamente que dentro das possibilidades que tínhamos hoje, tomamos todas as cautelas para preservar essas informações, para a partir de hoje darmos continuidade a tudo que está ocorrendo, né? Muito obrigado. Conversamos com o doutor Elton, lá da região de Campinas, trouxe informações importantes aí para a gente a respeito deste caso, né, que veio lá da região de Campinas, mas teve um desdobramento aqui na nossa região, né, Valentim? Então, pai, mãe e filhos aí presos, né, todos os 3 suspeitos de desviarem mercadorias e comercializarem pela internet. Gustavo, a única dúvida, eu não sei se o doutor está do teu lado ainda, aproveitando agora essa imensa audiência, agora 11h47, sabendo primeiro aqui na tela da Record, a empresa descobriu esse desvio desse funcionário. Quando conseguiu essa peça, aí, o doutor está ali, ó, tá a movimentação, ali rapidinho. A empresa conseguiu descobrir esse desvio quando ele desviou essa última peça mais cara de R$2.000 e chamou a polícia, ou a empresa já vinha desconfiando e a polícia já vinha fazendo esse trabalho de investigação que culminou nessas prisões, Gustavo? Doutor, o Valentim pergunta se a empresa já tinha alguma suspeita em relação a este motorista, né, e até por isso já havia informado a polícia investigou e conseguiu chegar até este homem preso, ou foi somente a partir do desvio somente dessa peça que foi ligado o start, o alerta, né, para a empresa para poder levantar suspeita desse tipo de crime? A empresa buscou a Polícia Civil para fazer o registro do furto dessa peça, inicialmente como uma coisa isolada. E foram as nossas investigações que conseguiram chegar e foi uma surpresa muito grande para eles a participação desse funcionário. Então eles não tinham qualquer suspeita em relação a esse ou qualquer outro funcionário. Até por isso chama muita atenção, né? Conversei com um colega dele, como eu disse na abertura aqui no Balanço Geral, ele disse que estava até assustado, era uma pessoa muito querida, parece que todo mundo conhecia ele lá na empresa. Sim, a empresa se mostrou muito surpresa em relação a esse fato, não esperava dele, tinha um funcionário que tinha credibilidade, já estava com eles há muito tempo, então foi uma surpresa a todos. E aí, doutor, é importante também outras empresas que possam identificar algo suspeito, até na região de Campinas, como você mesmo disse, né? Pode ter até alguma relação em relação a este caso também, pode ser que ele revendia também para essas outras empresas? Vamos verificar e tirar todas as possibilidades agora com os aparelhos eletrônicos que foram apreendidos e chegar a todas essas conclusões, né? Quem é de uma empresa, uma transportadora, tem que procurar a polícia, como aconteceu nesse caso, em qualquer atitude suspeita? A Polícia Civil sempre orienta as pessoas a fazerem os registros, principalmente em roubos de carga, isso justamente porque é um meio legal como nós conseguimos identificar e relacionar os objetos para que eles sejam retirados do mercado ilegal. Então é muito importante que sejam as pessoas individualmente quando tem um objeto furtado ou empresas que façam o registro, justamente para que nós consigamos ali impedir que eles entrem no mercado ilegal. Entre em contato pelo telefone, procure a delegacia, né, doutor? Sim. Procure a delegacia, faça um boletim de ocorrência, seja por uma delegacia presencial ou até mesmo pela delegacia eletrônica no site da Secretaria de Segurança. Muito obrigado. Conversamos com o doutor Elton, da região de Campinas, trouxe informações importantes para a gente. Então, deixa o alerta aqui do delegado, né? Se você é de uma empresa que vai realizar algum tipo de transporte, né, Valentim, faça um boletim de ocorrência, notou alguma atitude suspeita, procure a Polícia Civil, como neste caso aí, funcionário já há vários anos pode ter desviado mercadorias, aí só agora que a empresa deu falta e o prejuízo pode ser milionário.
E quem descobriu foi a polícia. Quem descobriu foi a polícia. Muito obrigado, Gustavo Batista. Parabeniza aí o doutor Elton e toda a equipe dele, porque quem estourou o esquema, meu amigo e minha amiga, foi a polícia, né? Vou liberar o Gustavo lá, já ele volta com detalhes de outro caso, me dá as imagens desse caso e eu quero reforçar, tá? Tá vendo? A polícia foi até lá, coloca a imagem no telão, só para fechar essa história e falar o seguinte, né? Que esse funcionário de confiança, um funcionário de muitos anos, um funcionário acima de qualquer suspeita, ele fazia o transporte dessas mercadorias de Ribeirão para Campinas, de Campinas para Ribeirão. E aí, de vez em quando, na hora de entregar, ó, faltou uma peça, dava baixa no sistema. Ó, uma peça foi extraviada, dava baixa no sistema. Uma peça veio quebrada, dava baixa no sistema. E assim ele foi, durante anos e anos. Peças de 50, de 100, né, de 200 reais, tudo bem. Aí, de repente, ele veio com a historinha que uma peça de 2.000 reais sumiu, teria sido furtada. Deve ter contado, de dentro do carro ou dentro da empresa, falou, ó, patrão, essa peça aqui de 2.000 sumiu. E aí o patrão falou, bom, como você é de muita confiança, ó, segura aqui, ó, a peça aqui, ó, né? Uma peça cara de 2.000, vendida por 8.500. Olha só, além de ele não pagar pela peça que era furtada, o lucro dele era de 100%. Mais ainda, né? Que a peça de 2.000 vai aqui 200%, 300%, que ele jogava um valor agregado em cima, né? Patrão, a peça sumiu, furtaram a peça. O patrão foi na polícia, fez o BO, acreditando que alguém tinha separado, pegado essa peça do carro, enfim, nunca o funcionário. A polícia deu um Google, procurou pela peça, encontrou essa peça sendo vendida aqui nesse site, que é um site muito famoso, né? E aí, quando descobriu quem era o dono do site, o filho do funcionário. Quem embalava a peça? A mulher do funcionário. Quem desviava a peça? O funcionário querido, exemplar, confiável. Né? Tá vendo? A polícia descobriu, tanto que até os donos da empresa, né? Ele... tá. Então a Renata Modesto me corrige aqui, né? Ele vendia ela mais barato. Essa aqui não era 2, era 12. Ela me corrige o valor. Então, a peça de 12.000. É, eu, na hora da entrevista no ao vivo, entendi 2, a chefa me corrigiu aqui. Era 12, ele vendia por 8. Mas qual era o custo dele? 0. Né? Ele não pagou nada, ele furtou a peça. Quem pagou foi a empresa. E aí, ele ainda ganhava 8.500 em cima da peça furtada, que, claro, se você fosse comprar no mercado lícito, 12.000. No mercado ilícito, paralelo do furto, do crime, 8.500. Quem compra não sabe. O site é legalizado. O problema é no produto que é furtado. Parabéns à polícia pelo trabalho e aquela história, né? Você imagina quanto esse cara desviou. Aqui, ó, mostra o momento que ele pega o objeto, né? Tá escaneando ali, dando saída nesse objeto, falou, vamos botar no carro, vou levar para Ribeirão, vou entregar. Vai nada, vai desviar no meio do caminho, levar para o filho dele, para a esposa mandar e para o filho vender, né? Tá aqui no momento dentro da empresa e aí os funcionários ficaram até assustados, o dono também, porque confiava demais. Quantas peças ele desviou nesse meio tempo que ele trabalha nessa empresa há muitos anos, né? Parabéns mais uma vez por todo o trabalho. Obrigado, Gustavo Batista.